Olá, olá, pessoal! 6 meses de bari por aqui, 35,5 kg perdidos. Muito feliz, graças a Deus, 6 meses completos. Tô aqui tomando, meu whey, minha vitamininha. Já tô pronta, porque hoje eu não tenho nenhuma reunião com cliente. Então eu já fico pronta para quando der uma minha brecha eu já ir pra academia, para não desistir. Faz parte, ó. Aqui, ó, o preço da perda de peso, ó. Os bracinhos. Mesmo assim, a gente faz aqui, ó. Ainda tem um muquizinho nascendo, mas isso aqui, ó, é muito peso em muito pouco tempo. Então, é normal que o corpo da gente responda dessa forma, né? Esse tema desse vídeo... acho que vou ter que sair daqui por causa da luz. O tema desse vídeo... Ontem eu coloquei lá no meu Instagram, né? Nos meus stories, que eu vou... Às vezes eu coloco as coisas, enfim. E aí eu coloquei que tava 7 meses sem bebida alcoólica. E falei um pouco, né? Sobre como foi pra mim. E como tá sendo, né? A partir do 6º mês nós somos liberados para beber bebidas gaseificadas. Eu ainda não bebi bebida gaseificada, que eu tô falando, ó, água com gás, refrigerante zero, sei lá, energético zero, e esse eu tenho muita vontade. Nossa! Mas enfim, eu coloquei lá e eu ouvi, por exemplo, o relato de algumas pessoas que fizeram a bariátrica. Deixa eu tentar mudar de posição aqui para ver se a luz atrapalha menos. Piora, né? Eu acho que eu vou ter que ir caminhando aqui com vocês. Então, deixa eu chegar num ponto aqui que vai ser bom. Ó, já tô arrumadinha aqui, ó, pra ir pra academia. Queimar essa barriguinha ainda que ficou. Olha as costas como é que estão. Mas tá tudo bem, graças a Deus, gente. Eu tô usando roupa de 14 anos atrás, então tá ótimo. Falar com vocês um pouquinho sobre o álcool, né? Sobre a minha relação com álcool, a relação com álcool no pós-bariátrico, no pré-bariátrico. Eu vou dividir esse vídeo, como eu falei, em 2 partes, porque é um assunto que não tem como eu começar e terminar assim de uma maneira muito rápida. Porque ontem eu ouvi o relato até de uma pessoa que eu conheço há muitos anos que o marido fez bariátrica, eu nem sabia. Ele fez tem 2 meses e ela falou que ele tá sofrendo muito. Eles sempre foram aquele casal de boteco, de bebê e tal. E aí, igual nós éramos aqui. E aí ele falou que ele está sofrendo muito, que ele não está sabendo lidar muito com os dias sem a bebida. Um pelinho aqui de algo. Para começar, como é que primeiro eu tenho que dar uma pincelada em como começou minha relação com álcool. Olha a unha, gente, para fazer. Como começou minha relação com álcool, né? Eu comecei a beber muito cedo. Eu bebi assim com 13 anos, na escola. Não era bebia assim, o pessoal comprava Cantina da Serra, né? Aquele grupo de adolescentes roqueiros que o rock sempre teve aquele lema, né? Sexo, drogas e rock and roll. Então, o rock and roll tinha e as drogas, vamos dizer assim, tinha, né? Tinha bebida alcoólica, que era normalmente esses vinhos baratinhos, sangue de boi, Cantina da Serra. Aí comprava uma garrafa, todo mundo bebia assim um pouquinho do copo, mas como eu era muito nova, né? Já dava aquele efeito de alegria e felicidade. O cigarro também, porque você dava aquela bicada, aquela primeira que dá aquela tosse horrível para quem já teve essa experiência. E depois você vai acostumando, mas assim, nada que eu consumisse ou que meu pai e minha mãe soubessem. Era algo que a gente fazia assim ali muito breve, muito rápido, não era todo dia também, enfim. Mas aí começou, né, a entender-se, né, vamos nos divertir, vamos tomar um golinho de vinho, ou alguma coisa assim. E tudo bem. E aí os anos passaram, eu comecei a namorar com 14 anos, e com 16 eu comecei a trabalhar de carteira assinada já recebendo um salário mínimo, trabalhava, tinha o meu próprio dinheiro, morava na casa dos meus pais, eu namorava essa pessoa e nós decidimos que nós iríamos casar, porque lá em casa tudo era muito preso, a gente não podia fazer nada.
Então, nada que eu digo assim, a gente nem pra sair, nada assim, era muito um ambiente muito controlado. Então, a gente estudava junto e tudo precisava fazer escondido e tal, e a gente apaixonado, ele mudou de cidade, a gente vamos casar, vamos casar. E aí, o que que acontece? Por que que eu tô retratando isso na minha história? Porque pra dizer que eu peguei a minha vida muito nova pra mim. Eu tomei decisões que não eram necessárias de tomar em certas idades, muito nova. Então eu peguei um temperamento de decisão, de escolha muito forte, entendeu? Eu decidi, a gente decidiu junto que ia ficar junto e eu decidi onde ia morar, o que ia fazer, como ia pagar os móveis, como ia fazer. Então, assim, eu tive que tomar decisões muito rápidas, né? Eu tive que crescer, assim, numa idade que não era pra eu estar crescendo, era pra eu estar estudando, era pra eu estar fazendo outra coisa. E aí eu tive que aprender mesmo. E ele era uma pessoa que também tinha tudo em casa, tinha tudo na mão. Então, acabou que eu virei uma namorada, mãe, mulher, nós casamos mesmo, né? Casamos no papel, fomos morar juntos e não tínhamos o hábito da bebida alcoólica direto. Eu gostava de beber cerveja, então chegava no final de semana, eu fazia um almoço, eu comprava uma cerveja. Então, e aí ele também não tinha hábito, mas aí ele tomava um copinho comigo e assim fomos começando. A gente tomava cerveja de vez em quando. Então, por exemplo, tinha uma boate falecida até em Cabo Frio, que era do Romário. Eu lembro, essa boate chamava até Eleven. Era tipo assim, a gente ia e pagava R$ 50 no ingresso, 20 era consumação, por exemplo. A gente juntava os 20 meu, 20 dele, por exemplo, que daria 40, e bebia e não gastava mais R$ 1. O que vinha ali pra gente já era o suficiente. A gente conseguia beber e ficar alegre e se divertir com uma pouca quantidade de cerveja. Então, se eu ia fazer um almoço, eu chamava a família, que eu sempre gostei, né? De fazer comida para as pessoas, de chamar a gente lá em casa, e vinha amigos, né, para jogar videogame, para fazer roda de violão, enfim. E aí a gente comprava, bebia, mas não era aquela coisa assim, acabou, vamos comprar mais? Começou assim. E aí eu bebia e ok. Depois de um tempo, a gente junto, eu me separei dele quando eu tinha 21 anos. Então eu fiquei com ele dos 14 aos 21, né? Foram 7 anos. Nesse tempo, a gente permaneceu bebendo dessa forma. Mas eu sempre gostei da minha cerveja. Então, por exemplo, comprava cerveja no mercado para eu ir fazer uma janta ou alguma coisa. E ele não bebia, bebia eu, ele não bebia e tá tudo certo. E também era uma cervejinha, assim, sabe? 3 latinhas, 2 latinhas. E aí a gente se separou, né? Na verdade, eu conheci o meu marido atual quando eu estava com ele, porque nós trabalhávamos juntos. E na empresa a gente saía para beber. Não eu e o meu atual marido. A gente saía beber em grupo, né? A gente saía para beber em grupo. O pessoal ia, tinha uma padaria na frente, a gente saía, tomava uma cerveja e depois ia para casa. Então eu conheci o meu atual marido nesse contato de cerveja e eu fumava também, né? Então, que depois que eu casei, eu fui adquirindo o hábito do cigarro. E aí eu fumava, mas também não fumava nada assim muito absurdo. Fumava uma carteira, durava uma semana, durava 4 dias, eu nem me lembro direito. Porque varia muito, né? Quando você bebe, quando você não bebe, quando você vai fumar. E aí eu conheci ele nesse nível da gente conversar, fumar, porque ele era fumante também, inclusive era o único, então a gente sempre se afastava para fumar e conversar, sempre nesse âmbito da bebida e da cerveja. Até que a gente começou, né? Eu me separei e a gente começou a namorar mesmo. Primeiro era aquelas ficadas, brincadeira, zoação, bebida, vamos pra não sei aonde, vamos pra não sei o que. Ali eu comecei realmente a, vamos dizer assim, viver coisas que eu não tinha vivido, porque eu atropelei as fases, né? Então, em muitas coisas, em estudo, em tudo, né? Mas como a gente tá falando da bebida, o foco aqui é esse. Mas aí, então a gente sempre teve esse hábito de beber. E ele e as outras namoradas que ele tinha não bebiam. Então ele sempre falava assim, eu sempre quis uma mulher que bebesse comigo. Então acabou que a gente se encaixou ali, né? Virou alma gêmea, porque ele queria farra
eu queria farra, a gente queria beber, a gente queria se divertir. Só que a gente também via filme, fazia várias coisas, tinha um nível de bebê também, que era mais do final de semana, durante a semana não. E aí a gente foi namorando e tal, com 7 meses de gravidez. 7 meses eu engravidei da minha primeira filha. 7 meses namorando ele. E aí eu morava sozinha, né? Quando eu morava sozinha, eu bebia bastante. Nesse período que eu me separei, né? E até engravidar, vamos dizer. Porque eu morava sozinha. E aí passava lá minhas complicações, minhas coisas. Era conta pra pagar, não sei o que, não sei o que lá. E eu chegava em casa, ficava sozinha. E eu morei em cima de um bar, uma kitnet em cima de um bar, então eu passava lá, pegava um litrão, bebia, já ia dormir lá feliz. Então eu comecei assim a minha relação com a bebida, assim, aumentar o meu nível de bebida, né? E namorando o Rafael, que é meu atual marido, a gente gostava, então a gente gostava dessa zoada. Eu tinha 21 anos, ele tinha 30, né? Eu ainda tava na fase da zoada mesmo, né? Ele já podia ter tá mais leve, mas então, mas ele ainda gostava, acho que também porque ele tinha namorado um longo tempo, pessoas muito diferentes dele. Então, parecia que a gente tava curtindo a nossa adolescência. E aí eu engravidei, no momento em que eu engravidei, eu parei com o cigarro. Parei com o cigarro e parei com a bebida. Porque, óbvio, eu tava grávida, né? No mesmo dia, assim, e eu parei. E foi muito difícil, tá? Eu tive uma abstinência horrível. Eu não sei nem se a abstinência foi do cigarro, se foi da bebida, eu acho que foi do cigarro. Porque eu não queria ir pra lugar nenhum no começo, assim, até uns 2 meses. Primeiro, porque pra mim tava difícil assimilar ali que eu tava grávida. E segundo, porque eu tinha vontade de fazer as coisas e não podia, porque eu tava naquele nível ali da diversão, uau! E de repente cortou. Mas aí também eu dei mole também, vou fazer o quê? Na troca do remédio ali, achamos que não ia dar nada e deu. Eu engravidei e tive a minha filha. A partir do momento em que eu tive a minha filha, eu amamentei a minha filha, tudo certinho, fiz o tempo que tinha que ficar sem beber, até o momento em que eu voltei a beber. Eu tirei ela do peito, ela tinha 11 meses, e eu voltei a beber e a gente voltou a beber como a gente bebia. Quarta-feira, porque tinha jogo, sexta, sábado e domingo. Tinha promoção de cerveja, a gente comprava, mas a gente bebia, ouvia música, bebia, então virou um hábito nosso. E uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses a gente saía só nós dois. Ela ficava com, a partir disso, quando ela fez assim 6 meses, ela já ficava com a avó pra gente poder sair. E aí a gente saía e bebia, e aí a gente foi criando mesmo essa rotina de ter a bebida aos finais de semana, de ter a bebida como uma coisa importante na nossa vida, né? Na nossa rotina, de uma coisa que a gente gosta, era como se fosse o nosso momento ali. Não era algo que a gente ficasse caindo de bêbado, tinha vezes que a gente ficava mais alegre, né? Mas nada assim que a gente impedisse a gente de cuidar dos nossos filhos, da nossa filha, nada. Mas era uma coisa que foi virando hábito. E aí esse hábito começou que depois de uns anos era aquilo, mas tá verão hoje, né? Então vamos comprar cerveja hoje. Aí a gente já começa a botar uma cerveja na terça. Aí depois a gente já começa a botar a cerveja na quarta, na quinta. E aí quando a gente vê, a gente preencheu praticamente aí a semana inteira tomando uma cerveja, mesmo que seja em quantidade menor ou maior, depende do dia. E a gente sempre ouvindo música, brincando com a criança, continuamos recebendo amigos, continuamos recebendo família. E a gente criando mesmo esse hábito familiar dentro da nossa casa com a bebida. E aí nós mudamos de cidade, quando minha filha já tinha 7 anos, 7, 8 anos. Nós mudamos de cidade, nós viemos para uma cidade que seríamos só nós, não tinha família, a gente não tinha amigo, menina, não conhecia ninguém. E aí a nossa situação financeira também melhorou, porque a gente veio para essa cidade justamente para isso. E aí que a gente começou a beber mais, porque a gente criou mesmo aqui uma rotina de beber todos os dias. Todos os dias, mesmo pouco, mesmo muito, todos os dias. Continuo dizendo que não era uma rotina que, assim, tudo era feito, a casa aqui sempre tem comida fresca, as coisas estão sempre no devido lugar, dentro da minha maneira de ser. Então, assim, não era nada que impactasse, mas eu acho que também não era um momento muito bom para minha filha,
porque ela tava mudando de cidade, ela tava sentida e ela não se deu muito bem na escola depois da pandemia. A gente pegou uma escola muito complicada, que teve muito bullying, muita coisa, foi um ano ruim pra ela. E ela sempre chegava em casa, a gente tava tomando nossa cerveja, ouvindo a música. Então, assim, por mais que eu visse um filme com ela, por mais que eu estivesse com ela, eu acho, só de perceber isso depois que eu engravidei da minha segunda filha. Eu acho que a gente tinha que ter mais senso coletivo do que individual. Éramos muito egoístas nesse sentido. Ah, mas a gente tá cansado, a gente tá sozinho, a gente tá triste. A gente sempre tinha uma porra de um motivo. E a gente falava, não, e aí a gente realmente criou um hábito de beber mesmo todos os dias. E aos finais de semana a gente ia pra barzinho. Aqui era legal porque ela era nova e na minha cidade que eu tava antes, os barzinhos não tinham um parquinho e aqui todos praticamente têm. Então, assim, a gente era muito bom porque ela fazia amizade, ela brincava a noite toda, ela adorava ir. E a gente ficava lá bebendo. Então, não era sobre o que faltava pra ela ou coisa assim, era sobre o que a gente estava fazendo da gente mesmo, da nossa vida. Sendo que nós sempre fomos um casal, como eu tô falando, muito ligados à bebida, porque nos conhecemos assim, não sabíamos viver diferente disso. Então nós éramos muito ligados à bebida e ai meu Deus, me perdi. Ah, tá. Então, e aí quando a gente pensava em algo junto, fazer alguma coisa, sempre tinha que ter bebida envolvida. A meu marido até mais do que eu, tá? Porque ele tem um pensamento assim, se tem uma festa infantil para você levar uma criança e não tem bebida, ele não vai. Eu vou. Eu ia levar a criança no shopping, não sei o que, eu não tinha essa preocupação se ia ter bebida ou não. Eu tinha o meu momento que era assim, quando eu chegar em casa eu vou tomar minha cerveja. Mas eu não me prendia a nada, ele já tinha essa limitação. Se não, pra ele, se não tivesse cerveja, eu não ia ligar. Olha, gente, eu passei a mão no meu cabelo, ó, tá bariátrico. E aí, eu vou continuar no segundo vídeo, que tá ficando longo demais.